सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समयुक्तं बिन्दावनं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वित्तत्यहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा पिबां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो भीष्माम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Suti Sriti Puranadi Pancharatting Vidhim Bina Vaikantike Harer Bhakti Utpatai Kalpa. Suti Sriti Puran Adi Pancharatting Vidhim Bina Vaikantike Harer Bhakti Utpatai Kalpate. Gauri Gosipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Gaudiya Gostipati, Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, disse que para frear a corrente pervertida do mundo material, fluxo negativo de Maya é a difícil missão da Gaudiya Mata. A Gaudiya Mata não vai colocar óleo em ninguém, massagear ninguém, nem pressionar ninguém para que eles aceitem esse Siddhanta absoluto. Aqueles que têm boa sorte poderão vir e se aproximar. Aqueles que quiserem ir embora poderão ir embora. A Gaudiya Mata, porém, não fará nenhum tipo de compromisso com ninguém. Gaudiya Gostipati Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que frear o fluxo pervertido da corrente de Mahamaya, deste mundo fanático, materialista, é a missão desagradável e difícil da Gaudiya Mata, e é por isso que ninguém consegue entender o que a Gaudiya Mata está fazendo e gostaria de fazer. É por isso que ninguém pode realizar o verdadeiro sadhu da Gaudiya. É por isso que as pessoas são levadas para o outro lado, são manipuladas. A concepção do Dharma geral é muito diferente da concepção do Dharma absoluto. Muitas vezes Prabhupada costumava dizer que de pé nesta plataforma material, qualquer designação que você tenha, como oficial ou professor, qualquer designação que você tenha recebido relativa à sua posição material. Talvez você seja o primeiro-ministro da Índia. Talvez. Mas o ponto é que, de pé nesta plataforma material, se você quiser afirmar algo sobre o universo transcendental, isso pode ser definido como tolice. Alguém que esteja apoiado na plataforma material, no mundo material, ou se alguém se vê como uma personalidade muito importante, ok, ele pode até ser importante de acordo com o seu próprio cálculo. Nós não temos objeção contra isso. Mas em relação à concepção, de acordo com a concepção, com o cálculo do Shuddha Guru Vaishnava, dos Vaishnavas mais puros, ou de acordo com o cálculo e a estima do Senhor Supremo, talvez você não seja nem considerado inteligente. Você não poderia nem talvez ser chamado como inteligente. Um pouco de cérebro material não é a medida, a prova de que você seja inteligente. Você terá que provar que você é inteligente. Como? Muitas vezes o Senhor Supremo disse, ele quis falar para Uddhava, e disse, Uddhava, o mundo inteiro, todo mundo pensa, eu sou inteligente. Eu sou muito inteligente. Bhaktivinoda Thakur disse, sim. Com certeza você é inteligente. Mas de acordo com o seu próprio cálculo, seu próprio método. Chandra Sagar era inteligente, Maharaj disse um nome que eu não tenho certeza que tem entendido. Raja Raman Rai também era inteligente. Ex-Swamiji também era inteligente. Mas como a gente pode saber? Como eu posso saber que você realmente é uma pessoa que faz escolhas inteligentes? É isso que
Krishna quis explicar para Uddhava, Jat satyam Devaki Maharaj. anrite neho martena aprati amritam. You are going to vote this side, when a majority must be granted. This is your formula. Você vai This is dizer your que formula. a Majority maioria must be vai granted. vencer. Essa é a sua fórmula. Or Que a democracia, que os votos da maioria vençam. this is your material concept. Ou que a idade deva receber prioridade. Essa é uma concepção material. Or any other procedure Na verdade, dessa maneira, any other analytical qualquer outro material processo que scientific possa ser aplicado, through which qualquer you can try outra to reach that análise absolute analítica, através da qual But você you can pode never come tentar on alcançar a plataforma You absoluta, will have to come mas você nunca alcançará o sucesso. Gaudiya Math to a Você terá que genuine ir Gaudiya Math sadhana. You are bound. para Your father is also bound. sadhu genuíno da Gaudiya Math, verdadeiro sadhu. Você terá que fazer isso. Seu pai também, seu avô também. Gaudiya Math sadhu, Todos terão absolutely, who que is se posicionar established in the diante absolute truth, de um sadhu da will Gaudiya have to Math, come. Of que course, esteja you will be absolutamente interested estabelecido na about that verdade absolute truth. absoluta. Claro, se você Of estiver course, if you interessado, are really interested about that claro, absolute truth, caso você esteja realmente of course, if interessado you don't like to nessa destroy verdade your absoluta, material life, se then você you não can quiser do it. destruir a sua vida material, So, aí você poderá. Isha buddhimatam Caso contrário, você não manisha conseguirá. chamanashinam Isso. jat satyam anritaniha martena apnati amritam. Maybe you are holding a high government Talvez office, você tenha uma posição elevada no governo, but you forget posição de um altíssimo oficial do governo, mas você se esquece to que, know about that absolute truth, you will have to come. se você quiser saber sobre a verdade absoluta, você vai ter que vir. Whimsical brain, Ou se você prefere usar o seu próprio cérebro de maneira caprichosa, in trouble. cérebro louco If e you like to know caprichoso, something aí você vai ter about problemas. some special point Se você quiser of saber legal algo, point, algum ponto you will have to especial approach sobre a big uma barrister, matéria lawyer, jurídica, você vai ter que falar com um grande advogado, com um grande real knowledge juiz, about that. If you que like tem to, verdadeiro conhecimento sobre isso. if you like to know something about Se você musical quiser saber instrument, algo you will have sobre to approach a master. instrumentos musicais, você vai ter que Prabhupada speaking. procurar um grande músico, If um you like to musicista. learn Prabhupada disse, se song, você you quiser have to approach aprender, a singer, master singer. If you like to learn você vai ter que aprender, se você quiser aprender a cantar, você vai ter que aprender com um professor de if you canto. like to have Ou matemática, com um professor de your matemática. knowledge in English, or you like to, Se você quer desenvolver seu conhecimento em inglês ou em qualquer outra língua, or if you você like vai ter que to procurar learn how alguém to, you like que to saiba. learn wrestling. Se você quiser aprender como So fazer also you will wrestling, have to approach mesmo a assim você vai ter que se master aproximar who is de master um in professor, wrestling. mestre, So this is the system. que seja expert nesse assunto. Então esse é o sistema. If you Se você like quiser to saber know sobre Bhagavan, you Deus, have to throw se your você quiser dress, saber sobre everything. Deus, você vai ter que You jogar sua have to roupa throw, fora. kick out all your dress, everything, and to Que come jogar fora a roupa do ego. humble with very Você terá que humble heart, vir de maneira not with muito challenging humilde, mood, o coração because muito panipat, humilde, não parikrishna separate thing, com and um sentimento de desafiar. if you like to put question for argument, Se você quiser fazer that can take you to perguntas, hell very quickly. se você fizer isso de maneira arrogante, isso vai levar você para o inferno Even muito rápido. Chhatrapati Shivaji used to open his cap or Até whatever, you see, his crown, throw, Chakrapati and come in Shivaji front of his guru. costumava deixar a sua coroa para ir diante do Guru, He had to diante come de down. Ramdasji. Ravan wanted to Ele sit up. tinha que Ravana quis se Hanumanji sentar Maharaj no alto. wanted Hanuman to show that the position quis mostrar of Bhagavad que Bhakti a is more posição higher than you. So he de um wanted to devoto make do Senhor Supremo é mais elevada do que a do rei. a arrangement
on which you Isso want que to ele do, fez com que a sua it is the cauda nature. crescesse para que ficasse lá no alto. It is a Essa nature. é a natureza. If you like to receive knowledge, if you Se você sit quiser up, receber conhecimento, you cannot se você receive. sentar lá em cima, If você you não vai like receber. to get knowledge, if you like to get bhakti, Se você quer receber Prakita conhecimento, to quer sit receber down, bhakti, conhecimento, you have to então sit sentando, down, você precisa sentar no chão, humble in front of sadhu. de Not maneira with this humilde, whimsical mood. se This essa is not reverência this. diante do sábio. Não como uma This is pessoa caprichosa ou whoever came, rebelde. Que quer que venha, military department of top high level, militares, he came, he also down. nível mais elevado, que venha, ele tem que se D.I.G. sentar no chão. Chakraborty or whatever you, whoever Qualquer came, outro personagem down. também, To quem know, quer que venha. not with Eu gostaria de saber algo, então eu tenho que me sentar no chão, because não querendo absolute desafiar, truth porque a verdade not going to absoluta, obey you. ela não vai obedecer Absolute você. truth never A want verdade to absoluta, adjust with you. You ela nunca vai foolish querer se number one. ajustar com You você. will have to Você adjust será with o the dono número absolute. se você não Absolute se truth ajustar can com a never verdade come absoluta. down Você que tem que se ajustar com to a make verdade something absoluta. A just verdade for you. absoluta nunca virá It's up to para se you. ajustar com a sua opinião. If you don't like É to a sua do, don't capacidade. do. Get lost. Se você quer fazer, That's up to you. faça. Se você não But quiser, anyway, perca. absolute truth can never make any É a sua compromise escolha. Mas, de qualquer with maneira, a verdade absoluta não vai fazer public opinion or a public, opinião do público. both. Even those who are big Mesmo scientists, aqueles que big são grandes philosophers, cientistas, grandes remarkable, filósofos, like Einstein, Newton, famosíssimos, como Einstein, Newton, Pythagoras also, Pitágoras, Pitágoras they também. all came to a single point. Todos eles All chegaram no they, mesmo ponto. all Todos they agree eles. on single point. Todos eles That is concordaram no ponto infinity universe. There is an que infinite infinitos universe here, universos which is existem. visible up to what limit, or even Que é after that, visível, ou qual é o limite what do is que é not visível, e visible até to do us, outro lado do or que é in a visível, Prakriti que não é Jagat, that visível is para nós. more Ou no exclusive to universo us. transcendental, que é algo They mais came exclusivo to a ainda. very single point. Eles chegaram nesse ponto There is one, que há, there is one center point. In this existe um infinity centro. world, there is one Neste mundo single infinito existe point, um ponto central, pivoted. It is the whole creation. ao redor do qual tudo gira. Ele é o This pivô da single point, criação. we'll have to Esse ponto inicial, rectify ourselves. We'll have to temos que rectify nos ourselves day retificar, and night. Not day and nos night, retificar every noite e fraction dia. of second. Não só noite e dia, a cada Day and fração night de too segundo. late. Because life Dia is e very noite, short. dia e noite é muito pouco. Every fraction of sun, every A cada fraction fração of de second, segundo, you will have to rectify você precisa yourself. Go on, retificar, rectify, go se on, retificar, rectify, go on. repetidas vezes, se With retificando, a se positive retificando. hope that Com someday uma fé I positiva de can que um dia get harmonized completely. vou I me can harmonizar coincide all completamente. my Vou conseguir entrar whatever personal desire or whimsical attitude, qualquer whatever I had. personalidade que eu But tenha, now I deixando throw para trás everything. todo o meu I like capricho, to toda a minha coincide rebeldia, jogando tudo isso fora with a single point. That is a e basic conciliando com esse conception ponto central. of Essa é a those who are concepção materially básica. elevated people. Those who Aqueles que are são materialmente having elevados, some inquiry about that absolute truth, they must aqueles know que it têm for the perguntas first sobre a time. verdade absoluta, eles First precisam of all, saber they isso. must try to Em primeiro realize this lugar, point. precisam tentar Infinity realizar cosmic este world, ponto. galaxy way. Infinitos mundos Scientists, they are cósmicos. speaking. Every Cientistas fraction of dizem, second, this universe a cada expands. fração de segundo, Where they esse are going, we universo se don't know. expande Expand. segundo a ciência. Aonde ele vai, nós não sabemos. If we put you Se in a expande. capsule, previously Se also eles I colocarem told, você numa if I cápsula, give you the velocity of light, previamente também nós for dissemos, infinity period, if you se run, eu lhe der a velocidade you da can luz, find no. e você correr o tempo infinito, você não vai chegar no fim. If you realize this point, then Se automatically você your realiza esse head, ponto, então automaticamente sua who mente are you? se abaixa, se That inclina. Quem material sou eu? Quem é você? writer who Então, um Nobel escritor laureate materialista,
Rabindranath que Tagore, ganhou o prêmio he Nobel, also made, Rabindranath he Tagore. was not doing bhajan. Anyway, he could realize something Ele não estava because he fazendo heard vida from espiritual, mas Bhaktivinoda ele Thakur realizou Prabhupada alguma as well. coisa porque ele ouviu de He Bhaktivinoda also Thakur wrote Prabhupada. that Ele também Amar escreveu, matha nato kore dao he Prabhu tomar charan tale. He got Nobel Prize ele recebeu o for prêmio one Nobel exclusive writing. por esse texto And exclusivo. in that particular E writing, nesse texto, you can find conception você vai of encontrar Bhagavan uma little bit, concepção do Senhor not fully Supremo, because he is não not realized. completa, porque ele não é uma alma He could realizada, realize something mas ele realizou algumas impersonal coisas. Brahma O Brahman pessoal and personal Brahma, personified Brahma. e o Brahman personificado. Sometimes writing this, Às vezes ele sometimes fala de uma maneira, às vezes ele fala da outra. Muslim Kavi E Qazi Nazirul Islam was poeta higher muçulmano era um pouquinho than mais elevado do que I would say, Rabindranath Tagore, eu because diria, his feeling porque was more. os sentimentos dele eram mais proeminentes. So Então, what he wrote, o que ele escreveu? he got Nobel Prize Ele for recebeu one o prêmio Nobel. exclusive writing whose name is Então, o Gitanjali. Rabindranath Tagore, sobre um Gitanjali livro was chamado first written in Gitanjali, Bengali. que foi primeiro escrito em Bengali Later on, e mais tarde He traduzido translated into em English. inglês. After watching E depois de and ler reading that Gitanjali, esse livro chamado British Gitanjali, people, os britânicos, those who are educated, they gone mad. eles ficaram enlouquecidos. How Meu possible Deus, como é possível que alguém representation of this represente Deus dessa exclusive maneira, tattva this way? esse tato assim exclusivo? Como ele This conseguiu? way, Então, desse they modo, suggested that writing should eles be sugeriram que esse honored with escrito Nobel fosse Prize. honrado com o prêmio Nobel. Follow. Where he wrote, Oh E ele Prabhu, escreveu: ó Senhor, my head minha cabeça bent, está. let my head Deixe que minha cabeça bend unto your lotus se feet. He wrote also, curve aos seus pés if I direitos. someday can get the Então, ele opportunity escreveu também to que se um dia eu become a puder me coward tornar voice um vaqueirinho inside dentro de Vrindavan, Vrindavana, then I like to put então eu off gostaria this civilization de deixar for essa which you civilização are inteira, expressing your proud nature. pela qual a maioria das pessoas We are expressa um civilized. grande orgulho. Ah, nós This somos civilization, civilizados. this is Essa called civilization. assim chamada civilização. This is called civilization at present. No momento presente, o que você vê por aí, a civilização, realize como é que nós poderíamos realizar? How we can Como rely nós on poderíamos this civilization? nos basear nessa civilização Brutal activities going on. cheia de atividades Even in the name of brutais bhajan. acontecendo mesmo no âmbito do So this bhajana. is called civilization. Isso é chamado de But those who are civilização, great, mas great aqueles que são sadhus like grandes Bhaktivinoda sadhus como Prabhupada, Bhaktivinoda they Thakur like to make Prabhupada, urine on eles this. seriam capazes de urinar nessa Go and get civilização. lost with your civilization. Perca-se dentro dessa sua civilização. Nós não can precisamos do disso. O with que nós this vamos fazer com essa civilização? What is the utility Qual é of this a civilization utilidade dessa which cannot allow civilização me que to não approach permite, que não towards me dá the meios Supreme para me Lord? aproximar do Senhor Supremo? What is the utility? Qual é a utilidade? What is the utility of the Qual civilization é a utilidade which de uma can civilização train que me, vai me treinar which can give me training to para become me kapat? tornar trapaceiro? What is the utility Qual é of a that utilidade bhajan or deste spiritual, bhajan ou you know, desta prática devocional de society uma which can teach instituição me how to espiritual become kapat? que vai me ensinar a ser trapaceiro? Esse é o ponto. So many questions Então, can muitas arise. perguntas but we podem have surgir, mas nós limited temos tempo limitado. I wanted to Eu gostaria de clarify esclarecer Shruti, Shruti, Puranadi, Pancharatin, este mantra. Vaikantike Harer Bhakti, Utpatai Bhakti. Shruti, Shruti, Puran, Shruti, etc. Shruti e os Puranas. Whatever injunction, Qualquer tipo de afirmação, whatever prescription qualquer written, instrução que está escrita nestes três tipos da literatura védica, You will você have deve to obedecer. obey. Você deve You are obedecer. bound Você to é obey. forçado a obedecer. because Porque without se that, você não obedecer, você não vai if you alcançar say, Deus. I Se don't você like disser, to eu não obey, quero obedecer, but I like to put mas eu pressure to quero enter forçar into para that entrar area, no âmbito I like to put transcendental. Eu pressure. quero I have my money forçar power, a minha entrada. Eu manpower, tenho um or monte I de have dinheiro, eu some tenho pessoas que trabalham para mim, designation eu given tenho um by título que foi government. dado pelo I can use governo, eu it. vou usar isso. You can try to Você use pode it. tentar, That's up to é you. a sua escolha, I have no eu não objection. posso objetar. But I gone through one course Mas quando eu when era I was criança, small. eu There passei one por writer wrote
Eu li um livro de um escritor one demon, he used que to dizia que um control demônio, one very nice determinado garden. demônio, controlava um lindo And jardim. garden, if small boys are not Mas there in se garden to um play, what jardim is the não utility of tem the crianças que estão brincando ali, qual é a kids, they utilidade can do play jardim? with flower, Eles devem nature, they can brincar com grow. as flores, I com a also wrote natureza. many Eu letters. escrevi uma carta a esse My son respeito. not going to obey. I say, Mas os you meus allow filhos, your aqueles que son, querem aprender de mim, one não or querem two obedecer. son, Eu disse, whatever deixe you que seus let filhos them grow cresçam with the nature, junto com a not natureza, mechanical, with não dog, com cat. realidades Then you mecânicas, cannot expect they can tecnológicas. become Caso contrário, eles vão se tornar demônios. So Muito there, bem. that demon, Então, esse he demônio, was the in ele charge era o of that responsável garden. So daquele jardim. he was bound to do his E duty. ele era forçado a fazer o seu dever, então ele escreveu um aviso. That trespassers will be Aqueles persecuted. que ultrapassarem essa Hero. fronteira serão perseguidos, serão So punidos. without permission, Então, sem permissão, no ninguém poderia entry. entrar. Without permission. At all, if you like to put Mas se você pressure, quisesse fazer algum then tipo de trespassers will be persecuted. aqueles que os passassem a fronteira So, seriam punidos. This is your opinion, Então, like a demon. você tem a opinião de um demônio? You have no access Você in não this tem Prakriti acesso ao Jagat. mundo transcendental, à prática You do don't know Jagat. what is Você não parampara, sabe what o que é o is bhajan, parampara, o que é o who bhajana, is quem é what, quem, what is the situation of quais the são as sadhu. situações que um But you sábio like to enfrenta, take vive, some mas undue você quer advantage of your position. tomar vantagem da You sua think posição. everybody can become Você acha que todos vão ficar com fear. medo de você? You think Você so pensa, by watching your ao position. observar sua posição Not na so sociedade? Não, não é assim tão fácil. Absolute truth A is not verdade so cheap. absoluta não é assim tão barata. To understand the Para entender nature a of absolute, natureza da verdade absoluta, you will have você to tem que wait esperar thousands milhares of e milhares thousands de of thousands vidas part, only to somente para realize realizar I cannot que, eu não posso speak big falar things. coisas grandiosas, Only eu to preciso realize the realizar nature of that algo, absolute truth. a natureza You will da have to wait realidade life after absoluta. life, Você poderá ter que esperar thousands of- milhares e milhares de vidas. Then E you can talvez try to depois do disso bhajan você consiga fazer bhajana. without Mas realizing sem the nature of realizar the essa absolute truth. natureza How da you can verdade become absoluta, como você vai dizer que você é Rupanuga, Raganuga, que você tem bhakti espontânea rendida aos pés de lótus de Rupa Goswami? Como poderia ser possível? So, what all Então, injunctions are there todas in as Shastra, instruções que aparecem no you are Shastra, bound to você é obey. forçado a You obedecê-las. don't like to Se você não obey, quiser then obedecer, Mahadevi can Mayavadi vai kick you chutar out. você para longe. Mahadevi. Anyway, Então, two existem ways. dois caminhos. One is Um é Guru Seva, one is outro é Lagu Lago Seva. Seva is two. Tem dois tipos de serviço nos mundos infinitos. Either Ou you você do serve, either you ou você do serve Maya Seva, Maya, or you do ou Guru você Seva. serve o Vaishnava puro. In Sanskrit Ou or em sânscrito em Bengali, Bengali, o what que you você say? diria? Lagu Lago Seva e Guru Guru Seva. Seva. You know this much Você Bengali. conhece essa Lagu essa Seva. quantidade de Bengali, talvez? O Either you suficiente do para Lagu saber o que é Seva, Lago Seva? or who going to stop Quem vai you? parar você? Quer fazer seva But para don't Maya? try Vá, to pass mas any não tente remark vir about ensinar o Prakriti. que é a verdade absoluta. Standing on material Se você estiver numa platform, plataforma material, you have você no não tem o right to direito pass de any dizer o remark que é about a a Prakriti realidade Jagat. transcendental. But you are Mas você doing está so. fazendo isso? And whole E idiot todos world os going tolos to vão accept aceitar you. a sua opinião? That Isso não doesn't mean significa que a absolute verdade can absoluta try to vai se change his mudar a own sua própria nature natureza to subscribe para you. se render às suas opiniões. think Não like pense assim. In front of one Diante Baba, de um the Baba, whole world is children. o mundo inteiro é They criança. love. Os babas But amam if as children crianças, like mas to kick on the head se a of criança Baba, quiser chutar that o is also peito do approved. o pai aprova. Because father O not pai não going to, vai file one case processar against a child. criança. Uma Innocent criança child inocente can pode kick. chutar o peito do pai. Is Uma innocent child, criança small boys, inocente, suddenly de become repente eles angry ficam with bravos com father. o pai. Provide E a chutam kick o to pai. father. E o Father pai dá laughing. risada. Small Uma boy. criança pequena de 3 3 years, 2 anos, years, 2 5. anos, 5. So, Então, uma innocent criança boys inocente having não no tem idea about ideia clara sobre o que é o bhajan, bhajana, sadhu, sobre o que é um sadhu, sobre o que é os santos nomes, sobre o que é o parampara. parampara. No, not what to speak about O que falar ABC. do ABCD?
Up to that far, you have Nem no isso. smell. Você não sabe nem como é o cheiro But de you tudo like to isso. Se kick. você quer Because you chutar, are holding one, porque você tem um título, you are holding one uma chair. cadeira importante, Ravana also Ravana wanted também to quis kick, chutar provide a kick. Rama. But Mas por ultimately, fim, o que aconteceu? what Qual foi o result was there resultado with de Ravana, Ravana e seu irmão Kumbhakarna? Kumbhakarna, que ficaram contra Rama? What was the ultimate Qual result foi o of resultado último Napoleon Bonaparte? da vida de What Napoleão is the Bonaparte? ultimate Ou result of o resultado último de Hitler? Hitler? You go and try to Tente ver see their life, a vida painful deles life. e o final doloroso. Try to rectify Tente yourself. retificar a si mesmo. That is the main Esse é um point. ponto principal. Prabhupada used Prabhupada to say. costumava dizer. So, what all there in Então, tudo aquilo Shastra, que está no Shastra, okay, ok, according to de your acordo com o whimsical mood, sua you mente like to caprichosa, você subscribe quer acreditar that naquele assim so-called chamado so-called spiritual figure. Sadhu, this is mestre what I espiritual. Eu não poderia okay, chamá-lo nem de sadhu. that you Ok, can do, você pode fazer because your isso, porque sanskar is like seu that. samskara é assim. Shastra No it is Shastra está written, escrito, Rajastama prakratayu samasila vajanti boy. According to the nature of Jivatma, de acordo com a I natureza mean, da alma condicionada, according ou to your de acordo previous com os seus sanskar, samskaras you like acumulados, to search você out gostaria one de friend. procurar um amigo. Rajastama prakratayu samasila vajanti. Rajastama prakratayu samasila vajanti. So your Então, nature a sua matching natureza with him, okay, you go. se afina com a natureza dessa We have pessoa, no então objection. vá ser amigo dele. Nós não temos You can go. objeção. Who is going Não to vai stop frear you? você. Mas, But if you like to se know você quiser about the saber sobre a absolute verdade truth, absoluta, you will você vai have ter to come que ir to a a uma right. fonte fidedigna. You can subscribe. Você Or the pode whole world can se render a subscribe. quem quer que That seja. doesn't O mean mundo inteiro também pode se Krishna or render a Sri quem quer Krishna que Chaitanya seja, mas isso não Mahaprabhu significa Krishna, or ou Chaitanya Mahaprabhu, ou Nityananda or Nityananda, ou our nosso Guru Guru Varga Varga. or, any Guru E Varga from qualquer four um dos authentic Guru Vargas das sampradayas, 4 genuine Guru, autênticas sampradayas, de Guru they genuíno, cannot eles não vão approve it. aprovar essa sua escolha. They cannot approve it. What do you know E o que about você sabe sobre Parampara? Parampara? What Qual é a conception you concepção have? que você tem sobre Parampara? You see Veja, how frustrated como pessoas people, frustradas, they are bound to eles commit acabam cometendo suicide. suicídio, nós vimos isso. Frustrated. Pessoas frustradas. One DIG, Um oficial Gaura, DIG, he used to ele do chamava-se Tilak, Goura, ele passava tilaka Lalbajar. Big, no templo, acho que de Bagbazar. used to Ele me hear me escutava also. também. His family relation also. Até os familiares deles me escutavam. He was bound to Ele involve se in such envolveu a num case. caso, He was ele foi very forçado a se envolver. Ele not não bad. era um homem I mau. cannot say Eu não he's a vou dizer great que ele era um devoto puro. took some initiation Ele se from iniciou na ISKCON. ISKCON, ok? O que é que Whatever ele he tenha done, escolhido, at least taking something, mas também hearing, escutou. okay? Então, muitas He was coisas, bound ok. to commit Mas ele suicide. se sentiu forçado a cometer suicídio. Por quê? Because some Um political líder leader político wanted to quis put pressure on him. pressioná-lo. Você vai ter que You'll have fazer to isso do aqui. it. He said, how I Como que eu can vou do? fazer isso? Você vai fazer. He Ele was foi bound to do. forçado. After E that, depois he disso was ele thinking, pensou, "Arey, meu Deus, I eu am sou a um police officer, policial, DIG, eu sou um I am a DIG, public eu sou servant. um All funcionário público. public E o depending público upon depende das what I coisas que eu have done. faço. I Eu should não deveria not ter have done obedecido this. essa ordem. E Now agora o what que to do? fazer? I was bound to do it. He wanted to put pressure on me. Ele foi Finally, forçado a he fazer took isso, ele foi decision, pressionado e aí no ele decidiu other no way. final. Ele He cortou cut. Nobody as was there. veias. Ninguém estava lá, All seus family seus members familiares gone outside foram. for some. Ele He mandou sent os purpose. familiares de propósito. He gone giving E ele some tinha puja ido to dar Bhagavan, adoração ao everything. Senhor Supremo, a Nishimadeva, After depois that, voltou come para o to the room, quarto, fechou close the a flat. casa. Eu fui lá, went there. estive lá. After Depois disso, that, o que what aconteceu? happens? Ele He entrou no entered into banheiro, bathroom. After that, cut this, cortou aqui, essa veia. vein, and all like Galões de gallons of sangue blood saíram. come. The big balty Ele estava dentro de uma Plastic espécie de finally hit. bacia gigante de Whenever plástico the case was e ele ficou discovered, ali. E quando ele foi descoberto, It was era too tarde late. demais. Ele já tinha morrido. Wife, very small age, she A became sua widow. esposa era muito jovem e ficou And viúva. his
family relations, I mean family E relationships, family os seus relatives. parentes, They eles me invited me. convidaram. I went Eu fui to até a their casa house. deles. They wanted to Eles quiseram arrange arranjar one um Bhagavad Bhagavad Gita Katha, de 7 7 dias. days. I said, you Você can pode arrange, arranjar com I'm algum not a grande sábio? Eu não sou, proper sadhu, eu sou you can get it. No, you will have to muito do it. simples. Ele falou, não, você que tem que You fazer isso, have por to, favor, eles please, you have to pediram. do. We can arrange, A gente oh, pode you need arranjar. not take anything, Você não no vai precisar se concentration. tocar nada, a gente não vai te Finally, I contaminar. saw, anyway, he used Ele to costumava Tulyak passar Tilaka. everything. O nome dele era Gaura. Goura. I Eu said, disse, ok, eu vou I can tentar. try. I'm thinking Primeiro eu vou first. pensar. I'm Vou going to pensar o que think fazer. what to do. Então, Finally, finalmente, o que what aconteceu? happens? From De one um month, determinado templo, one branches of that Devananda Gaudiya Math, uma filial da Devananda Gaudiya Math, some in charge was there. algum He wanted to play one o trick. responsável está ali quis fazer So um that truque Baba, para que eu não fosse don't mais go there lá and speak about de Shambhava para dar Bhagavad Gita. He make a Ele nice fez um jogo politics político e and cancelou o cancel the programa. program. E eu me senti aliviado. I become very happy. Agora eu Now I posso can sair fly voando in the sky pelo openly. céu. But I Eu não don't need preciso de money. dinheiro. They give me Eles me one deram um prato plate with all kaju, kismis, everything caju in my e honor. With one uva flower. passa, isso, aquilo, e flores. I came Eu and peguei keep it e deixei aquilo no secretly. canto apartado. I Disse, told that não use don't nada use do que está anything aí. there Porque because I'm eu getting estou forecast. percebendo estou tendo I uma did, previsão. they give me, I Eu não cannot vou jogar, mas So this plate, there's tinha kaju, isso, aquilo ali no kismis, prato, everything. coisas Oh, pareciam nice, muito bonitas, muito bem decorated, decoradas. very nice. For any important Como algo que personality você dá para uma personalidade with importante, com flower, flores, tudo. I keep it in one. I told E eu disse para esse Brahmachari, deixa isso num canto, não use nenhum grão. Deixa isso intacto. Ele falou, por quê? Não. Don't use it. Depois After 15 ou 20 20 days, dias, news came, somebody wanted to make some chegou a politics, notícia de cancel que the program. eles estavam querendo I cancelar was esse feeling programa. relaxed. E eu me senti And aliviado. when I wanted to go to 15, 20 dias depois de eu ter recebido esse presente. E aí eu Vrindavan, estava para ir para Vrindavan, in the way of my no meu Vrindavan, caminho para Vrindavan, one or two ou dois assim so-called chamados devotees, devotos brahmacharis wanted quiseram to take my levar minhas luggage malas para me ajudar help a me ir to go to até a estação de station. trem. E And no in meio between, tempo, I eu os informed them informei. one very Eu nice informei um brahmachari, brahmachari que gostava loved muito me de very mim. much. Eu falei, I say, you chame, call, venha you please me come and encontrar. meet me. But you come tomorrow Ele time. falou, venha. Ele falou, venha até o templo. Eu falei, não posso porque eu tenho I make the horário packet in no such a trem. Eu so fiz um that they pacote don't que eles não understand, pudessem cannot entender. understand. Make the packet with so many Eu coloquei other outras prasadam, prachadas. everything. Ele I falou, said the house from there, da from casa where da onde eles me they gave trouxeram me 20 dias 20 days atrás before, please aquelas you oferendas, por held favor, this leve packet esse pacote para eles. in their hand. E Finally, finalmente, that packet was because ele he's very fez loyal. isso porque ele é um rapaz muito leal. He went there. Eles They abriram o opened pacote e the falaram, meu packet. Deus, Hey, as mesmas the coisas same que thing nós what we demos para gave to ele Baba um tempo long atrás, ago, that está come voltando back to para us. nós. That is the name of Isso Baba. é, por That's isso que why meu my nome name é is Baba, Baba. Pai. Meu pai me deu esse Baba. nome. Krishna me deu So esse I nome, cannot Deus me make deu any esse nome. Eu não compromise. posso fazer compromissos. Baba, Baba, Sam Sham Baba, Baba, Ore Ore Baba. Baba. Os Some devotos devotees falam. speaking. I was horror in my Eu era considerado rigorosíssimo no meu tempo. Oh, Baba, as pessoas tinham medo de mim. Se eu visse de lá de cima do teto um brahmachari conversando com alguma moça, girl or any. eles saíam correndo. That was my Uma vez uma one Mataji me Mataji olhou, eu fiz assim, e ela saiu correndo. That was my position. Essa era a minha posição. That time I had Naquela no época eu não material tinha position. posição material. As today also, I'm not. Nem hoje eu tenho. Eu sou a mesma pessoa. Those who have Aqueles que seen me me viram 20 20 anos years atrás em before in Vrindavana, Vrindavan, 22, eles dizem, they say, we say, nós we vemos que find não no houveram change in modificações em você. no change, same Você, mesmo estilo de lifestyle, vida, same thing like como um homem woman. pobre. I don't like to Eu não quero increase my aumentar life meu standard. nível de vida, eu quero I viver like de to uma live maneira very bem... life de tal standard in such maneira a so que that qualquer pessoa que anybody fique going contra against mim, me, que qualquer anything coisa que happen, aconteça, I can feel eu continue me sentindo confortável. very low Um nível standard. Low muito standard baixo. mean? O que você quer What do dizer you mean com by esse low nível standard? baixo? Mean? Ordinary, very Um simple. nível muito simples. Even a dog don't like to. Nenhum cachorro like deveria that. querer viver Well, assim. that dog cannot prefer. Mas eu I gosto. like it very much. Por quê? Because Isso me this can ajuda. help me
a falar to speak something algo sobre a about verdade absolute absoluta. truth. If I am Se eu tivesse going to throw me myself jogar in na the current, corrente, usual a current corrente que going está on, fluindo, then I cannot speak even no a mundo single de hoje, word. eu não poderia That's falar why. uma palavra, uma So, única palavra. É por isso que eu what não I me junto ao wanted to mundo. say, Suti Siti Puranadi Pancharatri Viding. Pancharatri. This word is also from Então essa Narada palavra também é Pancharatri. do Narada Pancharatra. So, what is not Então o que não approved by está aprovado no Shastra, Shastra, what is not approved o que não by está Puranas, aprovado nos Puranas, nos Vedas, Vedas, nos Vedantas, Vedantas, nos Upanishads, Upanishads, you can você shout pode whole gritar a life, vida toda, even whole mesmo que o world mundo inteiro shouting. grite. Still, we Mesmo are assim, not nós going não to change vamos our mudar nossa opinião. We are not going to change our Nós não vamos mudar. Por quê? because Eu I will preciso have to obedecer. No in Bhagavatam Bhagavatam você vai also you encontrar. can find it is Não é sua not your culpa. fault. It Não é is sua not your culpa que fault. você é. É It um is the arranjo de arrangement Mahamaya. of Mahamaya. Mahamaya Mahamaya não don't permite que allow you você to se get right associe com association. That is your verdadeiro sábio. perfect E essa é a punishment. punição perfeita para você. Physical punishment, physical Não assault. precisa. This Eu punishment não is estou falando de separate. punição But física, this is one kind mas of isso é heavy uma punição punishment. pesada. Você pensa You que está think you are desfrutando da enjoying sua your life, vida, mas você não but you sabe don't know that the topmost que a maior punishment punição dada por given by Mahadevi é esse mesmo desfrute, because porque in diante front do of Guru, Guru, you are still you externally você got the conseguiu association of conectar Guru. um Guru, mas but you você are foi deprived. deprivado dessa You chance. never got Você nunca good se associou de association, or verdade. Ou melhor, at se all você se God, associou, not você não realize, realizou o you Vaishnava, prefer você to go preferiu that side. ficar You are junto da majority now. maioria. This way, Então, for por tempo infinity indeterminado, period, você you can poderá ser get deprivado e ir ao and go to inferno. hell. Infinity period. Você poderá ir ao inferno. Because O Shastra can Shastra nunca vai never contar speak any mentiras. lie. You can Que você like goste ou não it. goste. So Swayambhur, Narada, Sambhu, Kumara, Kapilo, Manu, Então, Prahlada, todos esses Vishnu, grandes almas Janako, são Balir, os 12 Vajasa, Mahajanas, Dada Saita, Vijani, Prahlada, Dharvam, Vishnu, Bhagavatam, Bhatta, Guhyam, Vishuddhyam, Rei Janaka. Turvodhyam, Yagyatya, Amritam Ashwati. Follow? Você This is conseguiu the nature acompanhar? of Absolute. Essa é a It's natureza so secret, daqueles so que servem a secret, verdade so absoluta. secret. É algo tão For secreto, tão infinity secreto, tão period you will secreto, try, que por you tempo cannot know indeterminado, se você tentar, você não Because vai you will be conseguir challenging. consegui-la. Porque você tem You have esse done humor, offense, você fez committed offense. ofensas, você cometeu ofensa. You have done committed. So secret, so secret. É um segredo tão elevado, Vishuddhyam Guhyam, Vishuddhyam. and Durvadhyam. I can explain this point Eu vou explicar este maybe ponto, tomorrow. talvez amanhã. So you see, Então veja, yesterday I was speaking ontem nós estávamos How falando sobre big important personality. como uma I mean, grande e according importante to the estimation of personalidade, this de world. acordo com They all o cálculo das pessoas I told mundanas. you, na? Eu já disse Raja que eles Raman Rai estão wanted cortados to know fora. about Raja Raman Rai Gauranga. quis saber sobre Gauranga He could Mahaprabhu. approach a right Ele source. poderia ter se aproximado de um verdadeiro Vaishnava, or mas... Bhaktivinoda Thakur repeatedly told, E Bhaktivinoda Thakur havia já dito I don't repetidas know vezes. who can hear me. Ele disse, eu não sei Bhaktivinoda quem Thakur pode me repeatedly ouvir. told, oh men, Oh, oh gentlemen, homens, oh cavalheiros, don't feel busy não to se accept ocupem, Guru. não Bhaktivinoda tentem Thakur, aceitar um guru. oh Bhaktivinoda Thakur disse, gentlemen, oh oh cavalheiros, gentlemen, don't não feel busy. corram, Don't take any não hasty corram, decision. não tomem decisões apressadas Oh, ao I am aceitar not um getting any guru. guru. Where I Ah, eu can não go? recebi At nenhum least guru, eu preciso ir para algum lugar, por favor, por favor. idiot number one. Você falar assim, Foolish você é o number touro número 1. Bhaktivinoda speaking. Bhaktivinoda Thakur Okay, disse, ok, if you are not going se to get você any não proper recebeu sadhu ainda, se você não who can, encontrou um verdadeiro from whom sábio, you can get a de quem proper você guidance, possa so receber okay, uma you guia wait. apropriada, ok, You wait espere, and watch.
Espere e Why, like observe. idiot, you are jumping into E fire? como um tolo você quer pular dentro do And fogo? watch. Espere e observe. Oh, you wait and watch. Espere. Why you are Ah, jumping? por que você Bhaktivinoda, quer pular dentro do wait and fogo? Diz wait. Bhaktivinoda Thakur. É melhor você esperar. If not this life, next Se não, life nessa also. vida, na próxima. Wait. Bhagavan can Espere. guide. Krishna That vai doesn't guiar mean você. I can Isso não give significa, I can sacrifice my eu vou life sacrificar unto a the minha lotus feet vida of one aos pés de demon lótus de or um one demônio, Rakshas. de um Rakshasa. This is not good. Isso não é bom. This way, Raja Dessa Ramohn Rai maneira, Raja Raman hasty Rai, por decision exemplo, tomou essa because they are decisão bound to- apressada. useless. O que ele foi fazer? Ele falou, Bhagavad, o Bhagavatam, que porcaria. he Ele wanted to concluiu kick assim out porque ele everything. se conectou com falsos I told Vaishnavas e about chutou tudo. Kalapahar. Eu falei sobre His Kalapahar. name was given Black Hill. O His nome name dele was foi given chamado Black de Hill. Montanha Escura. Why? Por quê? So, I don't like to speak his name. Eu não quero nem pronunciar. Even Jagai Mada is far Nem better. Jagai I Madai mean, eram tão after pecaminosos. getting Eles Kippa, eram I'm bem not melhores. speaking. Não estou Before falando getting- deles depois de getting terem Kippa, recebido a I misericórdia, can estou dizendo deles antes give de terem Puspanjali unto the recebido lotus feet. misericórdia. Depois que That is eles separate. receberam misericórdia, eu I'm speaking poderia about adorar seus before. pés de lótus com flores. Estou falando de Before antes. getting the Kippa. Antes That de Jagai receber a Madai misericórdia de is Mahaprabhu. Então esse far Jagai far Madai better são muito, than muito melhores. Kalapahar, Desse Kalabahar. Taimurlang, Aurangzeb, all they. Oh, De todas essas personalidades que o Destroy. Maharaj falou. Eles todos quiseram destruir destroy o conhecimento all ligado a different Mahaprabhu. temples, Diferentes big, you templos, know, eles atacaram spiritual grandes centers, templos, mandirs, centros espirituais, all fizeram burnt aniquilar, up, destroy. queimaram, destruíram. That was the nature. Essa era a natureza deles. Still after that, E mesmo depois absolute disso, truth is a absolute verdade truth. absoluta é absoluta. Absolute truth is still there. A verdade Sanatana absoluta Dharma is still there. Ainda existe, o Sanatana Dharma ainda existe. Kalapahar wanted to destroy everything. Então, Kalapar quis destruir tudo. Many Muslim king also came to destroy. Rei muçulmano também, muitos They reis wanted to muçulmanos put tentaram sword destruir in muitos front of you. templos. You don't accept. Teve um que colocou Muslim uma Dharma, espada diante kill. dos devotos e dizia: se você não aceitar o Dharma You muçulmano, eu vou don't matar você. understand that even Você não entende the que Sahinsa, the mesmo king of Delhi, o rei de Delhi, Akbar Vatsa, Agwar you Vaksa, forget this point. você se esquece desse ponto? Even king of Delhi, Mesmo o rei de Akbar Nova Vatsa, Delhi, when he used to come quando ele in front costumava of ir Rups, Sanatan diante de Rupa Sanatana, used to throw all, he used to kick out all. ele jogava dress todas as suas roupas for reais, nothing. nada, a coroa. Just like a beggar with Ele se torn vestia como clothes, um everything. mendigo, com He used to roupas stay in rasgadas. Vrindavan. And Ficava em Vrindavan. sometime he used to come from Às Delhi vezes ele vinha de without Delhi, information secretly. sem informar ninguém, ele ficava ali em Just like, segredo. he was not sad, but just Ele like, não era um sado, mas ele he se wanted to vestia get como the se fosse, taste of, porque ele queria he experimentar o wanted to get gosto, the little bit taste of pelo menos Niskinchan life. pouco de uma Though it vida is not the Niskincana. procedure. But Ainda que não seja esse o processo exatamente, mas ele fazia assim. you forget to Você know se that esquece truth somehow. que a verdade de alguma Chhatrapati forma, Shivaji wanted to open his crown, throw everything ele quis deixar and todas used a to sua come coroa, todas down as suas joias, e in ele front of his prestava Guru Charan. reverências diante dos You pés de forget lótus do everything. seu guru. Você se esquece disso? This way, Então, absolute truth is dessa something maneira, a verdade absoluta é algo with which you cannot play. com o qual você não pode To play brincar. with absolute Para truth brincar com a verdade is to absoluta, play with você teria que brincar fire. com fogo. to play with absolute truth. Brincar com a verdade absoluta, To play with absolute truth means é como to play with absolute truth brincar means com a to verdade play with absoluta, é como brincar com fogo. fire. Those who have tried, all they Aqueles gone. que tentam, todos eles se queimaram. Todos se foram. Suas vidas. So Então, I can give you some chance if you like to. eu posso lhe I dar can uma try. chance. I'm Eu nothing. posso tentar, eu I'm não no sou position. nada, eu não tenho nenhuma posição. But still, Mas mesmo assim, Asim Chakravarti also used to aquela come outra, as well. Actually, aquele by outro, permission, he has
personagem também vinha a Bagbazar Gaudiya Mata, ele costumava ir lá. Ele ficava diante do nosso templo e ouvia Harikatha. Chakravarti também, grandes personalidades do mundo. Mas é uma questão da verdade absoluta. É uma questão ligada à verdade absoluta. Você terá que fazer isso. Dessa maneira, antes, o que eu disse, eu vou ter que explicar algo. Nós precisamos... eu tive que interromper minha discussão, as nossas análises, porque muitos devotos estavam doentes. Eu disse ontem que esse tipo de condicionamento que alguém pode desenvolver, fazer através de Joshit Sangha, da coisa que te atrai com paixão. E que esse tipo de relação, ter paixão por coisas materiais, amarram você e você não consegue sair, você fica amarrado, apertado. Esse condicionamento vem de diferentes maneiras. Mas você recebe muito dinheiro, quantidade de capital, você coleta tudo isso. Narottama Das Thakur escreve. Por conta dessas opulências, você vai chamar mais condicionamento para você, mais amarras. A gente não tem nada para poder ajudar. Ou talvez a sua aparência seja bonita e você se sinta superior aos outros. Você não pensa em ninguém por conta disso. Isso também traz amarras, condicionamento na sua vida, mas tenha certeza que diferentes tipos de processos, incontáveis processos estão através dos quais você pode convidar amarras, condicionamento na sua vida. O que significa convidar condicionamento, mais e mais condicionamento? No Shastra está confirmado que mesmo que você seja um Jivan Mukta, que você seja uma pessoa que esteja viva e liberada, no seu consumo de Jivan Mukta, Maya não pode tocar mais você. Suponha que você alcance esse alto nível. Jivan Mukta. Mas se você acha que essa posição é suficiente, se o seu fruto do karma é ruim, se você cometeu ofensas aos pés de lotos do Guru, dos Vaishnavas, de Bhagavan, do Dhamma, do Nama sagrado, então, da posição de Jivan Mukta, de pessoa liberada, você desce novamente. Não tem quem possa ajudar. Então, se o seu karma é ruim, desnecessariamente você cometeu ofensas, você poderia ficar em silêncio, ok. Mas você não ficou em silêncio, você começou a criticar. Então, a sua situação não vai permitir que você critique. Na verdade, você não tem esse direito. Eu posso discutir isso amanhã. Tente se colocar dentro de um limite. Qualquer situação ou qualquer samskara que você tenha, tem que se manter dentro de uma limitação. Se você passa essa limitação, você vai convidar problemas para a sua vida. Você vai convidar Jamaraja. Cuidado.
Então, Prabhupada disse, Joshit significa quando você tem uma paixão por qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer coisa, um homem, uma mulher, qualquer objeto, um prédio, talvez até uma flor que você goste muito, isso também pode ser Joshit para você, uma paixão que prende a matéria. Você não vai ter direito de entrar no jardim do Senhor Supremo, pegar uma flor e cheirar. Você não pode fazer isso. Porque você está fazendo Joshit Sangha. Uma flor linda, vermelha, perfumada. Para você, ela é uma paixão, uma amarra material. Desnecessariamente você corre pelo mundo inteiro. Por que você corre? Porque você não senta num lugar só. Você tem dinheiro suficiente, mas você não se satisfaz. O que você quer fazer? Os meios são justificados pelo fim. O que você está fazendo vai poder fazer você entender quem você é. Então, o que você faz vai te trazer um resultado. E não há o que fazer em relação a isso. Então, se você corre de um lado para o outro, isso também é Joshit Sangha. Se você quer ter alguma ideia, eu ia pedir que vocês lessem esse lindo artigo escrito por Keshava Goswami Maharaj. Depois de fazer Guru Seva, ele disse, agora eu vou querer fazer uma conclusão, que através do Guru Seva, eu tenho um crédito e um débito. Nós temos que fazer essa conta. Você vai ter que fazer essa conta. E lá você pode ir. Keshava Maharaj escreve. Guru Seva, o mundo inteiro pode dizer, o mundo é tolo. Os tolos poderiam dizer, que ótimo Guru Seva ele fez. Mas dentro de mim, se eu estou derrotado diante de mim mesmo, você está derrotado, então. Você se derrota na frente de você mesmo, você esquece esse ponto. Se eu sou derrotado por mim mesmo, qual a utilidade de sair brigando com alguém? Eu fui derrotado por mim mesmo. Diante de mim mesmo, toda a minha moral, todo o meu poder, tudo se foi. Tudo pode cair. Então, o que estava dentro da sua mente antes de você vir fazer Guru Seva, no meio caminho, entre uma coisa e outra, e o que estava na sua mente depois que o Guru se foi, você precisa calcular isso. Shri Keshava Goswami Maharaj escreve, Gurudeva se foi e agora estou calculando. Eu quero fazer um débito e um crédito. E eu estou pensando quantas novas cidades eu vi, quantas lindas mulheres eu vi, eu encontrei, como eu tive sucesso ao satisfazê-las, somente ao ouvir e ver seu rosto doce, ou somente ao ouvir as suas palavras doces. Eu vou fazer um balanço. E quanta doação me deram, quantas roupas bonitas me deram. Eu consegui coletar. Quantas guirlandas eu coletei de grandes instituições ou do público. Quantos países novos eu fui visitar. Caso contrário, qual é a utilidade do Guru Seva? Quem é o tolo que vai fazer Guru Seva sem interesses pessoais? Não, eu preciso fazer uma conta final, uma equação final da minha vida. Você vai ter que desenhar essa conta. Você está fazendo coisas, mas você vai ter que depois fazer uma conta final quando você for deixar seu corpo.
water. Quando alguém precisa de água, naquele momento, Yamaraja can give you the Yamaraja pode lhe dar o cálculo final. Yamaraja, o semideus da morte, pode lhe dar o cálculo final. Você pode escapar o público, você pode iludir a todos. Mas a conta final é depois que quando você deixa o corpo. E aí, você vai receber. E eu garanto que estou sentado no Vyasasana. Naquele momento, Bhagavan vai te mostrar a sua conta final. Yamaraja vai mostrar. Yashit means the object, or maybe woman feeling attraction for one handsome. Talvez. That is also Yashit for her. Então, uma mulher que sente atração por um homem também é Yashit para ela. This way, it is Gaudiya Siddhanta Vichar. Então, esse é o Gaudiya Siddhanta Vichar. De acordo com o Gaudiya Siddhanta Vichar, você pode entender todas essas ideias analíticas sobre o que significa esse Yoshita, essa paixão que amarra a matéria. Alguém poderia dizer, a vida dele era boa, depois que ele deixou o samsara, a família, ele fez algo. Por que você está falando assim? Muitas vezes me disseram isso. Eles falam sempre que eles são tolos. Não tem nenhuma história com alguma mulher depois na vida dele que ele já estava velho. Digo, não estou falando de um caso real. A associação com uma mulher ou com o sexo oposto não é a medida desse Yoshitsanga. Não basta dizer que uma pessoa não estava associada fisicamente com uma mulher. Ele pode ter Yoshitsanga dentro do coração dele 100% mesmo assim. Mesmo que seja porque pode ser uma associação mental, porque você tem atração por dinheiro, por posição. Você quer se projetar como algo muito importante, como um grande acharya. É claro que talvez você não seja, mas você vai tentar. Então todos esses seus esforços, todo o seu falso ego, qualquer atividade que você faça, mesmo a sua capacidade de dar iniciação por alguém pode ser, de fato, no fundo, o Yoshitsanga. Você vai ter que se sentar e meditar se você realmente está nesse nível. Se você está na posição de acalmar a sua mente, você ir quieto, quando a sua mente ficar finalmente pacífica, como Newton ou Einstein, por exemplo, que era muito... Ele pensava no cosmos inteiro, sentado num quarto. Não como as pessoas comuns podem entender. O mundo inteiro foi guiado assim. Quantas pessoas podem ouvir o que eu estou falando? Poucas. Mas eu estou satisfeito. Porque eu tenho conhecimento pleno sobre tudo isso. A verdade absoluta nunca será popular, então eu gostaria de interromper a nossa discussão, nossa análise aqui. Amanhã eu vou voltar a esse ponto e analisá-lo gradualmente, porque a gente não pode pular. Nós precisamos ter um conhecimento passo a passo. Isso sim é bom. De qualquer maneira, Shruti Puram Adi. Oikantika Harer Bhakti Utpataiva Kalpate Panchakalpaturvasya Kipasit Patitanam Pavane Bhavishnu. Also, from Bhagavatam, e também do Bhagavatam, do sexto canto, eu citei esse outro verso. Amanhã nós vou tentar analisá-lo. Vancha Kalpatarubhasya.